Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e a proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nós os encarnados e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. Que assim seja. As testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus 12:1. Este conceito de Paulo merece considerações especiais por parte dos aprendizes do Evangelho. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem, que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior. Em toda a parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais, que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas com base no amor e na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores em geral permanecem do outro lado da vida. Faze, pois, o bem possível aos teus associados de luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espírito, cheios de preocupação e amor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada num espírito que tentasse impedir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim nos interessados, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra,
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados como os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da paz, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Então, a semana passada, a gente viu essa frase do nosso amigo mestre Hipócrates, em que ele diz: antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram acontecer. Eu queria muito que vocês gravassem essa frase, sabe? Porque qual de nós que não temos as nossas mazelas e não desejamos ficar curados? Será que a gente está disposto a desistir das coisas que fizeram acontecer? Será? Eu te garanto que não. Entende? Porque quantas vezes que a gente encontra os nossos pacientes, então, esse é um dos maiores dramas que a gente tem, entende? No nosso relacionamento com os nossos pacientes. Porque você vai mostrar, você precisa mudar a maneira de viver e de encarar a vida, fazendo assim, assim, assado, o nego estribucha, sabe? Estribucha mesmo. Então que a gente entenda essa frase, porque ela vai perdurar na medicina durante ainda muitos e muitos milênios, até a gente adquirir uma capacidade evolutiva mais alta. Então, ele continua dizendo o seguinte, no nosso livro: instala-se suavemente, quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Confunde-se com os próprios conflitos do paciente que resultam do inconsciente atual, gerando inquietação. Isso é o que a gente estudou no livro anterior a respeito do intercâmbio mental. Que a coisa ela vem suave, sabe? E ela vem através desse pensamento intruso. Intruso que se introduz sem direito ou anuência em lugar, assunto ou função, intrometido ou meterístico. E esses pensamentos vêm, como ele fala aqui, na tentativa de fixação, que confundem-se com os próprios conflitos do paciente que resumam no inconsciente atual, gerando tentação. Resumam, que deixam transparecer, mostra-se, revela-se. Então, é essa palavra que eu quero que a gente comece a analisar. Porque a coisa vem de fora para dentro, porque encontra dentro algo que transparece, algo que se mostra, algo que se revela. Então, eu sou o primeiro a saber disso, porque está em mim isso. E se há algo que se revela, que vem de dentro de mim e vem do meu inconsciente, a gente deve se perguntar: por que é que nós não tornamos isso consciente? Porque o pensamento a priori é seu, não é dele. Ele vem, ele vê o que dependia de mim já ter enxergado e corrigido. É aí que está a pérola da coisa. Porque quando você está padecendo, você já chega aqui, como ele fala aqui, nessa inquietação, que já vai começar a sentir da interferência, todo mundo vai sentir. Entende? É como ele fala aqui no anterior, sabe? Uma série de problemas do dia a dia que muitas vezes passamos a perceber, porque não analisamos os valores que vivemos.
que vão gerar quadros obsessivos. Mas o que não deixamos de perceber são as inquietações, a melancolia, a ansiedade, isso todo mundo sente, todo mundo percebe. Né? Agora, perceber isso aqui, os valores que vivemos, entende? Que vai ser justamente isso aqui que vai gerar, que vem do nosso inconsciente, que vai gerar a porta de entrada da influência negativa. Entende? É aí que está o bom da coisa, porque você mata a coisa no ninho. Mata a coisa no ninho. Se você não faz isso, você vai ficar o tempo todo sendo joguete da espiritualidade inferior. Porque, é como eu falo para vocês, entende? Aquilo que é meu depende de mim. Não depende do outro, de marido, de mulher, de filho, de pai, de mãe. Não depende do governo, nem do tempo. Depende de mim. Então, o mal está em mim. Ele aproveita esse mal que está em mim e usa esse mal para formar uma conexão vibratória comigo. E é isso que eu preciso compreender. Porque se eu não ficar atento o tempo inteiro, eu vou ser vítima dessas influências negativas. Então, é de posse disso que a gente está estudando, porque eu vou trazer algumas coisas já para que a gente veja aonde a gente já pode interferir para que a coisa não aconteça. Porque mesmo que você não esteja passando por processo de influência negativa nenhuma agora, entende? Daqui um dia, 2 dias, eu não sei como é que vai estar. Não sei. Entende? E uma coisa é certa, sabe? Quando a gente define as obsessões, eu acho que a gente deveria analisar, entende? A vulnerabilidade que a gente tem diante disso. Sabe? Quando a gente fala que existe a obsessão não odiosa, e aí só chamou a atenção. É alguém que vai me prejudicar que não tem ódio de mim, não tem raiva. E essa obsessão não odiosa, ela é a que campeia no mundo. É o que a gente chama através dos espíritos simpáticos. Eles são tão bons e tão ruins como eu sou. Então eles sabem perfeitamente, entende? O que está junto comigo, e o tempo todo vai trazer isso, porque ele é tão bom quanto eu e quer continuar na ilusão. Ele não aceita se libertar do mundo espiritual em que ele está vivendo para ir em busca de coisas melhores da vida. São os espíritos preguiçosos, indolentes, entende? Que se comprazem com a sua qualidade humana, entende? E que se identificam com a gente. Então essa é a primeira obsessão que a gente tem. Às vezes as pessoas acham que a obsessão só é do ponto de vista odiosa, onde existe vingança, não é, onde existe inveja, não é isso, entende? Onde existe alguém que é oposição da luz, não, ou alguém que, do mundo espiritual, que o Kardec fala no livro dos médiuns, que são espíritos covardes, que aproveitam da fraqueza dos outros para poder tomar conta e ficar perturbando, porque isso se compraz com a natureza deles. Não é só isso, entende? A maior grau de obsessão que a gente tem é a não odiosa, por espíritos simpáticos, tão bons e tão ruins quanto eu mesmo. E isso é um problema, porque eu estou aqui para passar por provas, expiações e missões para me tornar melhor. E ele não vai querer que eu melhore, porque se eu melhorar, eu me desconecto dele. Eu quero um intercâmbio mental. Então esses espíritos vivem conosco o tempo inteiro, sabe? Então eu preciso fazer uma avaliação melhor disso. Quando a gente estuda a casa mental que André Luiz nos trouxe, é de fundamental importância. E eu trouxe ela aqui mais uma vez para a gente rever. Entende? Rever a casa mental para que a gente se situe nessa situação. E depois a gente vai analisar tudo aquilo que Deus nos dá, que está à nossa disposição, para que a gente se corrija e faça um destino melhor da nossa vida, não entrando por esse caminho. Porque se você deixar, você já está lá. Não tem como. É desse jeito, sabe? A natureza que Deus permitiu que acontecesse para o nosso bem foi desse jeito. Kardec, quando chega no livro, na Revista Espírita de 1863, e ele fala que
essa obsessão simples, essa obsessão sutil, ela não passa de um exercício moral. Ele foi preciso nessa definição. Exercício moral. Moral, parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que cada um tem para consigo e para com o próximo. É isso que a obsessão simples está te oferecendo. Algo que você vai exercitar a sua conduta, algo que você vai exercitar a prática dos deveres. Para que isso? Para que eu vá adiante, para que eu acorde das minhas imperfeições, para que eu me torne um espírito melhor, para que eu saia dessa encarnação melhor do que quando aqui cheguei. É para isso que acontece. Então, não fique você pensando que, eu não sei por que Deus deixa acontecer isso. Não, não é Deus deixa acontecer isso com você, não. É com todo mundo. É com todo mundo que é desse jeito. Às vezes a gente tem que se debater com o mal para perceber o mal que existe na gente. Mas Deus não quer que a gente viva desse jeito. E é aí que vai estar sendo importante a resolução disso que a gente vai estudar. Presta bem atenção aqui numa coisa que André mesmo nos amigo, que é a casa mental, os 3 andares da casa mental. O primeiro andar, a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o santuário vivo dos serviços realizados. Aqui reside o hábito e o automatismo intrínseco do eu, que já foi adquirido. Virtudes, vícios, dívidas, isto forma o nosso subconsciente, nosso primeiro impulso, o que já conquistamos. Isso é o que nós somos. É aqui que está a nossa individualidade. Isso representa as múltiplas existências que eu acumulei na minha experiência humana. Tudo aquilo que eu trabalhei, que eu já conquistei. Não é interessante? Aí chega Jesus e diz: sois iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Essa é a primeira casa que Jesus falou para a gente. É por isso que eu te falo, entende? As palavras de Jesus é de uma gravidade imensa. E a gente, na nossa puerilidade, não consegue enxergar, porque a gente não se aprofunda nos ensinamentos dele. Então é essa primeira casa mental que a gente precisa e muito tornar consciente. Se você não torna isso consciente, como é que você vai melhorar? Como é que eu vou corrigir um erro se eu não reconheço o erro? Existe possibilidade de acontecer isso? Eu vou corrigir um problema que eu não sei, o problema nem sinto, o problema não existe. Como é que eu vou corrigir? Então o certo seria a gente olhar para dentro de nós e nos corrigir. Vigiai e orai para não entrardes em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi assim que ele falou? A gente vigia e ora para se melhorar. A gente vive caindo em tentação. Porque nosso espírito que está pronto, a gente não valoriza nem enxerga. Mas a gente gosta muito da carne com as sensações que a carne nos dá. Então, essa primeira casa, que é a nossa forma subconsciente e automática, instintiva de viver, é aí que vai penetrar esses pensamentos intrusivos. Então, isso é uma graça de Deus, nos alertando para aquilo que a gente precisa corrigir. É por isso que Kardec fala que a obsessão simples não passa de um exercício moral, para que eu reconheça a minha individualidade como é, as necessidades que ela tem, e que eu, enxergando isso, vá atrás de melhorar. Dá para entender a coisa como que é? Porque quando eu torno uma coisa consciente, eu vou para o segundo andar. No segundo,
Localizamos o domicílio das conquistas atuais, o que eu vou estar trabalhando agora, onde se ergue e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Isto forma o nosso consciente, a aprendizagem terrestre atual, onde reside o nosso esforço e a vontade. É aqui que a coisa pega. Para fazer isso, eu tenho que gastar energia. Esforço é energia. Esforço não é ação, não é sentimento, não é pensamento, não é energia. Energia. Eu vou tirar essa energia de mim. E como é que eu tiro essa energia? Só tem um jeito de eu tirar a energia de mim. É quando eu tenho fé em mim. É o sentimento que vai dar origem à energia para que a minha vontade se torne atuante. Esse sentimento de convicção íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Fé é prática de deveres. Deveres. E quando eu sei que eu devo fazer, eu sinto a energia em mim para que minha vontade seja atuante. Está lá a questão que foi vista esses dias atrás aqui, em 909, não foi? Pode um espírito vencer suas más tendências? Sim. O que lhe falta é vontade. Como são poucos os que se esforçam para vencer suas más tendências. Ele já, nessa resposta, ele faz a união já do esforço e da vontade. Entende? Eu acho bonita essas coisas, né? Você encontra no relacionamento, numa fisiologia de como se processa a eclosão de um sentimento, entende? Gerando uma atitude de conduta, que é a vontade que eu vou estar tendo. Então, você tem que gastá-lo. Você tem que estudar, você tem que pensar, você tem que refletir, porque a fé só nasce de convicção. E convicção só nasce depois que a razão se convence da coisa. Entende? A razão, essa capacidade que eu tenho de entender as leis universais, através de pensamentos dedutivos, que nascem da argumentação e da abstração. Você tem que ser um ser pensante. Porque enquanto você não for isso, você vai estar no subconsciente. E agora eu me lembro de uma frase muito bonita do Jung, que ele fala o seguinte: até o ser humano se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e ele vai chamar isso de destino. Quer que eu repita? Porque é bonito a coisa, entende? Até o ser humano se tornar consciente, que é isso que a gente está vendo, o inconsciente vai comandar a sua vida e ele vai chamar isso de destino. Aí você diz: é meu destino sofrer, é meu destino fazer isso, é meu destino passar por aqui. Não é destino. É uma escolha sua. Você escolheu não pensar. O maior atributo que Deus deu para a gente no reino da humanização é o pensamento. Que você vai ter que usar seu esforço, seu espírito tem que querer alguma coisa. E para que ele tenha esse esforço e tenha esse querer atuante mesmo, ele tem que ter um pensamento bastante coerente e profundo daquilo que ele está fazendo. Senão ele não vai ter convicção nunca daquilo que ele vai realizar. Então, para você se tornar uma pessoa consciente, é isso que você vai precisar. E ele já diz muito bonito aqui, domicílio das conquistas atuais, as qualidades nobres que estamos edificando, é o que forma o nosso consciente. O consciente que eu tenho aqui agora é o meu eu experiencial dessa encarnação. Então eu preciso fazer isso, porque senão isso aqui vai comandar, sabe? Mas além dessa segunda casa, andar da casa mental, eu tenho o terceiro, né? No terceiro temos as casas das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Isto forma o nosso superconsciente. E aqui eu botei entre parênteses a minha contribuição, que é o que a gente chama de boa vontade.
Nosso código deontológico está no 2 ou no 3? O código deontológico está no 3. É o nosso código de ética. Entende? Aqui eu estou agindo com os meus valores. Aqui eu estou agindo com o que é superior. Entendeu? Aqui, do ponto de vista consciente, são meus valores que eu estou vivendo. E é isso que é importante a gente saber. Porque a gente já está estudando muitos valores aqui, né? Que quando você sai do inconsciente, que chega no consciente, você vai lidar com você, porque você está tendo consciência da sua vida atual. Mas isso não é tudo. Entende? A gente nota que nós temos dificuldades para responder todas as perguntas. A gente tem dificuldade em encontrar uma resposta correta para as coisas. E a gente tem que ir atrás de algo que é superior, que está dentro de cada um de nós. Que é o que ele chamou aqui, nosso código deontológico. E essa palavra que ele chama código deontológico, ela é muito bonita, porque tem um trabalho de neurociência que chama qual o preço da sua fé. Da sua alma. Da sua alma, né? Qual o preço da sua alma. Esse trabalho ele é fantástico. Eu trouxe aqui já para casa, de uma médica que divulgou isso para a gente, que ela trabalha com cuidados paliativos. Então, a neurociência mostra que quando você age baseado na casa das noções superiores, a sua conduta não muda. Não muda. Quando você age com o seu superconsciente, você tem consistência no que você faz. E as pessoas que agem segundo os seus valores, que atuam em outra área cerebral, elas mudam de opinião com facilidade tremenda. É fantástico esse trabalho, eu acho muito bonito, sabe? Então, são coisas que a neurociência comprova isso que filosoficamente a gente está estudando. Então, a beleza disso é imensa, sabe? Então, quando eu conscientizo algo do meu inconsciente, que a própria vida, no seu plano existencial, programou para mim, para que eu revivesse aquilo ali e tomasse uma conduta diferente, entende? Eu tenho que acessar a casa superior que está à nossa disposição. É o que a gente chama de voz da consciência. É o que a gente chama de consciência divina. Enquanto aqui é a consciência humana, que é onde estão os meus valores. Então a gente tem isso tudo à nossa disposição. Entende? É como Jesus falou, não procure o reino de Deus fora de você. O reino de Deus está dentro de você. É essa casa das nações superiores que Jesus falava. E dentro da doutrina espírita é onde está gravado as leis de Deus na nossa consciência. Entende? Então nós somos a nossa mente e funciona desse jeito. E não tem como você dizer que não é assim. Porque é o que eu estou te falando, entende? É comprovação de neurociência que a gente está vendo. E a maioria das pessoas, entende, quando estuda isso, ou elas não entendem, ou não querem entender, ou não querem se aprofundar. Por quê? Porque se entender e se aprofundar, não é possível. Ela vai ter que ter a capacidade de usar isso aqui para trazer luz para a sua consciência e educar o seu subconsciente. Não é lógico a coisa? Eu acho extremamente lógico. Então vai pular um pensamento intruso aqui. E esse pensamento intruso não cai de paraquedas, nem cai ao acaso. Ele já cai em cima daquilo que você tem afinidade intuitiva por comprometimento das encarnações anteriores. E essa afinidade intuitiva, com certeza, é negativa. Com certeza. Porque tudo que é positivo está nessa casa aqui, meu terceiro. E aqui está onde está negativo. É interessante que André Luiz, até nessa casa mental, mais na frente, ele define a anatomia de cada funcionamento da casa mental. Aqui ficam os gânglios basais e o giro da ínsula. Aqui fica a parte cortical nossa, atrás do pré-frontal. E aqui fica o nosso pré-frontal. Ele define lá. E depois a gente comprova isso aqui. E é aí que eu acho bonito a coisa. Que está em você
a possibilidade de usar o que é correto para não cair nesses problemas. E não é só não cair, para você se edificar. Mas entenda uma coisa, para você se edificar, você vai ter que mudar. E para mudar, você tem que sair de uma referência negativa para ir para uma mais positiva. É assim que a gente tem que fazer. Entende? Porque o Espírito ele não vai retrogradar, como eles falam, retroagir, retrogradar. Não tem como, ele não vai andar para trás, ele vai andar para frente. Ele pode ficar mais comprometido diante da lei, mas ele tem que ir para frente. Graças a Deus. Deus até disso foi bom. Entende? Então, depende de mim fazer alguma coisa em meu benefício. Aí você vê e chega os trabalhos de neurociência mostrando isso aqui, ó. Eu já trouxe aqui algum tempo, mas agora eu trouxe para essa reunião. Que é a função do nosso córtex pré-frontal. Que é justamente nesse córtex pré-frontal que está isso aqui, ó. O meu superconsciente. Onde vai estar essa boa vontade. Você tem que entender que a boa vontade é a pura intenção na direção do bem. Essa foi a definição mais simples que eu tive de boa vontade. Se você tem a pura intenção sua, quer dizer, você vai estar dando tudo que você é, tudo que você tem, tudo que está ao teu alcance na direção do bem. Qual é o caminho que Deus fez para os filhos dele para chegar à perfeição? Está lá no livro dos Espíritos, o caminho do bem. Não tem outro caminho. Então, quando você diz a pura intenção na direção do bem, é na direção que Deus quis que você fosse. Então, você vai dar seu sangue, seu suor, seus pensamentos, seu trabalho nessa direção. É por isso que eu usei aqui, entre aspas, a boa vontade. Vou chegar agora. Então, você tem que focar nisso. Entende? Você não... Entenda, os desejos que a gente tem aqui na Terra, compreenda, são desejos do mundo material. Você acha que Deus quer que você fique com esses desejos? Você acha que Deus lhe criou para esse destino? Ficar gozando o corpo, a matéria? Se Deus tivesse feito isso, então o nosso mundo carnal seria o definitivo. E o mundo espiritual seria o temporário. Mas não. A consciência da gente sabe muito bem que o definitivo está no mundo espiritual. E que o temporário está aqui entre nós, aqui na casa. Jesus, quando veio lá no Monte Tabor, foi lá, se transfigurou, conversou com Moisés, com Elias, trocou um papo legal, tá entendendo? Mostrando que o mundo espiritual ele está o definitivo. Depois ele ainda falou, não, mas João Batista era Elias que adivinha. Ele falou muitas coisas para a gente. Entende? Então que a gente procure focar no definitivo, que é o espiritual. Mas no espiritual não vai ter os gostos e os prazeres que o corpo me dá. No espiritual vai ter sensibilidade e sentimento. É aí que está o nosso progresso. Então eu tenho que usar a sensualidade do corpo para extrair dela sensibilidade e sentimento. Então eu vou usar a sensualidade do corpo para trabalhar o bem. Deu para entender? Trabalhar o bem. Não só para mim, mas para todos. Aí eu vou estar usando a pura intenção na direção do bem. E para eu fazer isso, eu tenho que ter um código de ética melhor do que o meu. Eu tenho que ter um código de ética verdadeiro, que é justamente o que Jesus chamou o reino de Deus. Deu para entender? Então, para usar essa boa vontade, eu tenho que usar esse pré-frontal. E aqui é trabalho de neurociência. E aqui é trabalho de neurologia e de neuropsicologia. E aqui não tem nada de espiritismo. Então você vai ver o que é que a ciência diz que está ao teu alcance para que você realize. Você junta isso aqui que a ciência diz, entende? E complementa com essa casa mental de André Luiz. E veja todas as ferramentas que Deus colocou ao teu alcance. Pensa, mas pensa bem nisso para que você
Veja o valor que vai ter esse pensamento intrusivo diante da imensidade de possibilidades que Deus nos dá para evitar isso e nos educar. Então, fala-se o seguinte: no córtex pré-frontal é uma região do cérebro responsável pelas funções executivas. Funções executivas, quer dizer, gerenciamento eficaz dos pensamentos, emoções e comportamentos. Como planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos e regulação emocional. Então, ele vai fazer o gerenciamento eficaz de pensamentos, emoções e comportamentos. Está ao teu dispor. É comprovação científica. Não estou falando nada filosófico, não. Tá? Gerenciamento eficaz. Eu fiz questão de definir essa palavra. Eficaz é fazer as coisas certas. É diferente de eficiente, que é fazer certo as coisas. As pessoas confundem. Entende? No ladrão que pratica um assalto e é bem sucedido, ele foi muito eficiente. Mas ele não foi eficaz. Porque ele não fez a coisa certa. Ele não fez isso aqui certo. Ele fez coisa errada. Entende? Então aprende essa definição direitinho. Porque você precisa ser eficaz. Você precisa fazer as coisas certas. E está ao teu alcance fazer. Então não adianta depois você dizer, mas eu não sabia, não tem como. Isso é desculpa esfarrapada. Imagina se Deus vai chegar um conflito, bater na tua porta e você dizer que não tem condição de fazer. Que não tem condição de fazer a coisa correta. Que não sabia, que não estava ao seu alcance. Você acha que Deus em sua perfeição vai fazer isso? A ciência diz que não. Diz que você tem tudo para fazer certo, para ser eficaz. Diante do seu alcance, você tem que ser tudo eficaz. Então, ele fala o seguinte: são 4 coisas desse gerenciamento eficaz: planejamento, tomada de decisão, controle de impulsos e controle emocional. Quando fala controle de impulso, você já pensa naquele pensamento intrusivo, que vem na forma de impulso. Não foi assim que está a primeira casa de André Luiz? Nossa automática, não está o impulso da gente? O automatismo? Pois é. Tá? Teu pré-frontal tem como controlar isso. Então não diga que não tem, porque tem. A ciência mostra que tem. A não ser que você não tenha pré-frontal. Você tem um tumor lá dentro, ou você fez uma cirurgia, ou então estava numa moto, bateu na testa no... Moto é isso, não é? Moto é uma beleza, né? Para-choque tem moto é a testa do peão, a pré-frontal vai embora. A primeira coisa que vai embora é isso, né? Então, só se você fez uma besteira dessa, aí é problema seu, né? Mas se você tem capacidade de pensar, tem um neuro normal, neurônio normal, está tudo normal, como não vai fazer? Lembrou até Clóvis de Barros agora, né? Não brilho. Então, não tem mais o que fazer, entende? Então isso está ao teu alcance. Qual é o planejamento? Ele vai organizar atividades diárias, definir prioridades e seguir plano de ação. Olha, você vai organizar seu dia, você vai priorizar o que você quer e você vai ter disciplina, que é plano de ação. Tá de graça. É só você botar a coisa para funcionar. Entende? Isso é só de planejamento. Entende? Olha que coisa bonita, entendeu? E olha a segunda, decisão, tomada de decisão. Nós vamos avaliar a possibilidade de escolhas. Olha a palavra escolha. Ele nos ajudará a avaliar as diferentes opções, considerar suas consequências e selecionar a melhor alternativa. Poxa vida, meu! Então você vai, esse pensamento é ruim, isso não presta, joga isso para lá, eu vou querer um pensamento bom. É escolha. Sabe o que é escolha? Aí a gente chega no paciente, ele vai para aquele pensamento intrusivo, porque já fez a intercâmbio mental, né? Ele já deu corda para a coisa, deixou a coisa se aprofundar, aí depois eu não dou conta. Dá. É só usar o esforço e a vontade, sabe? Então,
Você é que toma as decisões. Você é um ser racional. Foi esse pré-frontal que Deus te presenteou, que o macaco não tem. Está entendendo que o macaco não tem? Então, quando você diz que não dá conta, é porque você está com cérebro de macaco. Será que está? Será que está? Então, você não só toma decisão aqui, como você planeja, meu. Tudo racional, tudo lógico, tudo coerente. Está à tua disposição. Mas isso não é nada, ó. Além disso, o córtex pré-frontal também está envolvido no controle de impulsos, permitindo-nos resistir a comportamentos impulsivos e a tomar decisões mais racionais e ponderadas. Olha aqui onde você resiste. Você tem autonomia para dizer, poxa, eu vou comer mesmo, eu vou beber mesmo, eu vou fazer coisa errada mesmo, eu impulso é desse. Você consegue, desde que você queira. Está ao teu alcance, está no teu pré-frontal. É só você pensar, gente, refletir, analisar, ponderar. Você tem que estar um pouco mais acima do que o corpo te dá. Tu tem que fazer só um esforçozinho para olhar acima do teu cabelo. Porque se você ficar olhando do cabelo para baixo, você vai fazer tudo errado de novo. Você tem que extrair o seu lado espiritual. Você tem que ir atrás dessa casa das noções superiores. Você tem que ir atrás dessa código deontológico. Palavra bonita, né? Mas é isso aí que está ao teu alcance. Se você vai acima disso, e você enxerga isso, você traz luz para isso. É só isso. E mais nada. Então, você controla seus impulsos, você toma decisões mais racionais e ponderadas. Ele está envolvido no controle do comportamento social. Como é que você vive com a sua mulher? Com seu marido? Com seu filho? No meio social, como é que você se comporta? E aqui diz tudo, gente. Porque é aqui que está a nossa emoção. Ele ajuda a regular interações sociais, a interpretar e responder às emoções dos outros e a controlar as próprias emoções. Tudo ao seu dispor. Entendendo? Controlar, fiscalizar e orientar. Está tudo aí. Tudo. Aí você... mas é um pensamento que chega que eu não consigo dar conta. Não é que não consegue, é você que não quer. Porque essa atividade no pré-frontal, a gente chama de vontade. É aqui que está a nossa boa vontade, a nossa pura intenção na direção do bem. É algo que está sempre à nossa disposição. E tem mais. É aí que teu anjo da guarda consegue trazer pensamentos para você. É aí que está a nossa consciência divina. É aí que nossos protetores conseguem fazer alguma coisa. Aí você fica preso nesses pensamentos intrusivos, pensamento de não, ele está tomando conta de você, entende? E que deu o anjo da guarda que não resolve? Primeiro que ele não vai resolver, que o problema não é do anjo da guarda, é seu. O problema não é de Deus, não é do anjo da guarda, não é de Jesus, não é de Nossa Senhora, é seu. Quem tem que resolver é você, cada qual com seus problemas. Não é assim que a pessoa fala? Pois é isso mesmo, cada qual com seu problema. Então o que você tem que fazer? Ir um pouquinho acima do cabelo, pensar no mundo espiritual. Abrir a janela do teu pré-frontal, porque vai chover de ideias boas para que você escolha. Por isso que a gente diz, a força do endoprogresso é uma força sugestiva de Deus para com todos os seus filhos, chamando na direção do bem. A força do alto progresso
é uma força resolutiva, quando os filhos de Deus resolvem fazer o bem, seguindo a força endoevolutiva. Deu para entender a coisa como que é? Então Deus está o tempo todo em nós, mas nós, a grande maior parte das vezes, estamos sem Ele, porque nós calamos nosso pré-frontal, nós calamos a comunicação entre nós e a espiritualidade boêmia, nós emudecemos a nossa consciência divina, para ficar vivendo dos nossos valores, das nossas imperfeições. E vivendo assim, a gente vai arrumar uma grande clientela de espíritos simpáticos que vão trazer sempre para nós ideias para que a gente continue sendo do mesmo jeito que nós somos. Porque só assim eles vão ficar sugando nossas energias, continuar em suas ilusões e alimentar as nossas ilusões. Quando o Chico chega a dizer para nós que a desilusão é a visita da verdade, é bom você gravar essa frase. Porque a desilusão é a visita da verdade. E às vezes o peso disso é um peso muito cruel. Para nós mesmos. Pelas escolhas que fizemos. Porque você tem uma noção do exemplo disso que eu estou falando, é você olhar para André Luiz e ver que ele ficou 8 anos no umbral. E ele descreveu detalhadamente os pontos mais importantes de como ele sofreu lá. Sentindo sede, chupando lama, tendo fome, comendo graveto de folha, se arrastando, com as tripas para fora, barba crescida, cabelo todo, não é assim que ele descreve? Roupa toda esfarrapada, sem ninguém para ajudar, muito pelo contrário. Passava lá os trevosos e ele ficava gozando. Suicida, tu tem que sofrer mesmo, desgraçado. 8 anos. Porque ele escolheu viver no mundo das ilusões. Ele escolheu viver num grau de obsessão sutil toda a sua vida. Então é isso que acontece conosco, sabe? A região umbralina, ela tem seus departamentos próprios. Por exemplo, quando você lê o livro Memórias do Suicida, que ele descreve o Vale dos Suicidas, aquilo ali é uma região umbralina. Aquilo ali é uma região de tratamento. Naquela região não existe espírito trevosos perturbando os suicidas. Aquilo ali é um posto de tratamento e de segurança, de misericórdia divina para os filhos que se enganaram no caminho da destruição da própria vida. Aquilo não é treva, aquilo é umbral. Não é? Pois é. Aí você chega no livro, vai ler lá, eu vou trazer isso aqui. Vou falar isso na segunda-feira. Quando ele sai daquele vale junto com os colegas, fica em tratamento lá uns 3 anos, e que se conscientiza, que sai da ilusão que não é um homem, mas é um espírito, são 3 anos de tratamento. 3 anos de tratamento, para sair da ilusão, que não são homens, mas são espíritos imortais. Aí depois que ele vai no manicômio, e ele fica assustadíssimo, muito assustado mesmo, porque ele vê irmãos nossos em situação pior do que a deles no Vale do Suicídio. E o choque é tamanho que ele diz: meu Deus, eu imaginava que a gente era o pior dos piores, não, estou vendo coisa pior. Aí ele fala: não, mano, ali era ruim porque você era suicídio direto, aqui são os suicidas indiretos, são aqueles que padeceram da gula, da bebida, do álcool, das drogas lícitas e ilícitas, deliberadamente sabendo que estavam matando o corpo e continuaram fazendo. São mais culpados. Essas coisas a gente tem que pensar. Não está no teu pré-frontal saber que fumar é errado, beber é errado. Não está no teu pré-frontal saber que usar droga é errado. Não está no seu pré-frontal saber que tomar remédio sem necessidade é errado.
Tem uma coisa que faz parte do feijão com arroz, quando eu vejo meus pacientes, sabe? Uma coisa mais difícil para a gente hoje em dia é você chegar com um diabético e dizer que ele precisa fazer dieta. Não faz. Ele toma remédio a mais para comer o que não deve. A mesma coisa é a pessoa que está com seu colesterol alto. Você dá remédio e tem que dar remédio a mais porque ele não faz questão, tem que comer a picanha dele, vai. A manteiga, o leite gordo, água suja, leite de natal, gosta de gordura, gosta de banha, tá entendendo? Se entope de banha, meu. E toma remédio. Gente, isso é descuido, isso é suicídio indireto. Isso lesa muito o nosso corpo espiritual. Aqui muito foi dado, mas será dado, terá em abundância. Não é assim? Aqui pouco foi dado, aqui até um pouco, que acho que tem mais perder, tá entendendo? Então, entenda, quanto mais conhecimento, maior a responsabilidade. Então, isso que a gente estuda aqui é conhecimento, crença verdadeira, justificada pela lógica, exemplificada na prática, isso aqui é a verdade. Você está conhecendo, e tem que conhecer, porque Deus quer que você vá progredir. E para progredir eu tenho que conhecer. E quando eu conheço, eu tenho mais responsabilidade, eu tenho que colocar em prática. Porque quando eu não coloco em prática, a minha consciência fica maculada. Eu já falei para vocês que consciência e responsabilidade não se separam. Não se separam. E você pode até fazer definições específicas para consciência divina e consciência humana, né? Capacidade de entender, julgar a sua realidade espiritual, fazendo juízo do valor dos seus atos, consciência divina. Capacidade de entender e julgar a sua realidade humana e fazer o juízo do valor dos seus atos, consciência humana. Eu até vi o Divaldo falando consciência divina, até gravei, vou botar no grupo para vocês verem. É bonito essas coisas, sabe? Então você pode boicotar a sua consciência? Pode, a escolha é sua, entendeu? Você pagar um preço muito caro. Muito caro. Então é muito melhor a gente aprender a ser filhos de Deus do que ficar se enganando como sendo filhos dos homens. Que a gente saia disso, sabe? Porque enquanto você ficar desse jeito, vai vir sempre pensamentos intrusos te tirar do eixo. E no entanto, você tem isso tudo à sua disposição. Planejar, decidir, entender, analisar, ponderar, entende? Educar seus impulsos, melhorar suas emoções, entende? Saber que o que não pode comer, não come. Come só o que pode, entende? Que o resto vem por consequência. Então, a gente explicou isso aqui tudo, aí a gente começa a analisar isso aqui melhor, entende? Instala-se suavemente. Pois é. Então, quando ele diz suavemente, entenda uma frase, entende? Uma licença moral. É só isso que ele faz. O pensamento vem, o pensamento é negativo, entende? Às vezes você sabe que é negativa a coisa, entende? Mas você, não, vou fazer uma vez. É só uma vez. É, por aí, hoje eu mereço, entende? Eu vou soltar minha animalidade, vou soltar as fraldas, e aí vai a desgraça, entende? É por isso que é suave mesmo, entende? Você faz uma vez. E eu trago o trabalho de neurociência para cima de vocês aí. Tem um trabalho esse do Pedro Calabrese, ele fala a respeito da traição. É uma coisa impactante. Se você trai uma vez, seja lá, qualquer traição você pode trair isso. A chance de você trair novamente é 330 vezes maior. Isso por quê? Porque você venceu as barreiras neurológicas. Você abriu um arco reflexo de uma circuitaria neuronal que te gerou prazer no circuito de recompensa e aquilo ali tornou você vulnerável. É por isso que a gente está estudando tanto esse sistema de recompensa, que é onde está a nossa vontade. Na verdade, o sistema de recompensa é toda a volição. Porque vontade mesmo é só o pré-frontal. Desejo, prazer é instinto, é hábito, aí faz parte da volição. Muitas pessoas vivem automaticamente vivendo dos seus instintos, dos seus desejos, dos seus prazeres animais, tá entendendo? Então, a coisa vem, o pensamento vem, fuma uma vez, todo mundo fuma, bebe uma vez, todo mundo bebe, entende? Tua diabetes está controlada, tu pode comer aquele, entendendo? Seu colesterol está bom, tu não vai ter mais doença.
come a picanha, né? E aí a coisa vai. Você faz uma vez. A chance de repetir 330 vezes. Então, aí você diz, então eu posso me dar o direito de todo domingo fazer. Então uma licença moral vai gerar um comportamento moral. E é assim que a coisa acontece. Entende? É por isso que teve uma frase que foi lida aqui a semana passada, que fala que das conversas mal direcionadas, mais ou menos assim. As conversas desorganizadas, mal desorganizadas, que não são boas, as conversas improdutivas tomam conta da nossa conduta. É mais ou menos isso aí que Paulo está falando. As conversas improdutivas terminam tomando conta da nossa conduta. É isso, essas conversas improdutivas de você com você mesmo. Não é só você com os outros batendo papo, não, é você. As más conversações corrompem os bons costumes. Não é a mesma coisa? Está em cima da cabeça como baixo do boné. Todo mundo entendeu. Beleza. Então, que a gente veja as conversas mentais que estão chegando. Porque a coisa é suave. A coisa vem com licença moral. E depois você vai continuar fazendo. Aí quando o pensamento intruso persiste em tentativa de fixação. Então você já deu a licença, fez 2 vezes, fez 3 vezes, aí a coisa vai aumentando, o intercâmbio vai vindo e você já faz parte daquilo e aquilo já faz parte de você. Ao mesmo tempo, você tem seu pré-frontal lá atrás. Entendeu? Então, tudo que a gente for estudar, você vai pensar nessas 2 coisas. A casa mental de André Luiz e o sistema pré-frontal nosso, que é onde está o nosso código moralizante à disposição de cada um de nós. Muita paz a todos. Examina teu desejo. Mediunidade é instrumento vibrátil e a cada criatura consciente pode sintonizá-lo com o objetivo que procura. Médium, por esta razão, não será somente aquele que se desgasta no intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da espiritualidade. Cada pessoa é instrumento vivo dessa ou daquela realização, segundo o tipo de luta a que se subordina. Acharás o que buscas, no ensinamento do Evangelho, e podemos acrescentar, farás o que desejas. Assim sendo, se te relegas a maledicência, em breve constituirás em veículo dos gênios infelizes que se dedicam à injúria e à crueldade. Se te detens na caça dos prazeres dos sentidos, cedo te converterás no intérprete das inteligências magnetizadas pelos vícios de variada extensão. Se te confias à pretensa superioridade, sob a embriaguez de valores intelectuais mal aplicados, em pouco tempo te farás canal de insensatez e de loucura. Todavia, se te empenhas na boa vontade para com os semelhantes, imperceptivelmente terás o coração impelido pelos mensageiros do eterno bem, ao serviço que possas desempenhar na construção da felicidade comum. Observa o próprio rumo, para que não te surjam problemas de companhia. Desce a animalidade e encontrarás a extensa multidão daqueles que te acompanham com propósitos escuros na retaguarda. Eleva-te no aperfeiçoamento próprio e caminharás de espírito bafejado pelo concurso daqueles pioneiros da evolução que te precederam na jornada de luz, guiando-te às inspirações para as vitórias da alma. Examina os teus desejos e vigia os próprios pensamentos, porque aonde situares o coração, aí a vida te aguardará, com as asas do bem ou com as algemas do mal. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, amigos espirituais, nosso evangelismo, nós possamos refletir sobre os ensinamentos de hoje, para que exercitemos o nosso pré-frontal da forma como Jesus espera que façamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor.